Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um quadro Saúde Financeira. E assim, qual que é a maior arma de um grande investidor? É conhecimento, não é? Então nós vamos passar por uma série aí de atividades, de explanações a respeito de produtos de investimento. E vamos começar naturalmente por fundos de investimento, né? O importante aqui, fundo de investimento é um tema bastante amplo, então bastante interessante a gente definir primeiro o que é um fundo de investimento, né? O fundo de investimento ele nada mais é do que uma comunhão de recursos que é formado através de um condomínio, né? Então um fundo de investimento ele tem um CNPJ próprio e tem um recurso que é específico daquele fundo e é destinado aos investimentos conforme as definições regulamentares do fundo, né? Então a gente tem uma série de fundos disponíveis no mercado aí, né? E os fundos têm os gestores, que são os responsáveis por definir as linhas de investimento, e os administradores que fazem o operacional e inclusive a relação com os investidores ali, né? A preparação a apresentação de resultados e assim por diante, né? Então é importante observar que fundo de investimento ele é uma categoria de investimento que trabalha com cotas. Então a cota ela seria exatamente aquela menor fração, aquela fração ideal do patrimônio de um fundo. E, portanto, todo investidor que participa de um fundo de investimento, seja ele pequeno ou grande, o cara pode ter R$1.000, pode ter 10 milhões de reais no fundo, a relação dele com o fundo vai ser a mesma, porque vai ser proporcional às cotas que ele possui. Então não existe diferenciação entre um cotista que investe muito ou pouco num fundo. Então é bastante interessante exatamente essa diferenciação que você não faz, portanto, né? Então permite exatamente o mesmo resultado proporcionalmente à participação para cada um dos investidores. E fundos de investimentos valem ser avaliados, inclusive, para quando o gestor participa também daquele ativo. Será que ele investe no fundo de investimento, ele acredita nas próprias teses? Esse é um ponto bastante interessante para avaliar em relação aos fundos de investimento. E é importante observar que fundo de investimento tem o que a gente chama de Chinese Wall, que é uma relação que exatamente para evitar conflitos de interesses, um fundo de investimento, por mais que você tenha administração de um banco, por exemplo, eu vou no banco X e vou ter um fundo de investimento que é disponibilizado para aquele banco. O recurso do fundo de investimento ele não se mistura com o recurso do banco, né? Diferente de um CDB, por exemplo. Quando você faz um CDB ou uma LCI, aquele recurso vai para o banco utilizar nos fins lá dele de empréstimos e operações de crédito. Quando você trabalha em fundos de investimento, não acontece isso. O fundo fica especificado numa caixa lá, que é só dele, e o gestor vai trabalhar aquele recurso no mercado de forma independente do banco, com esse princípio do Chinese Wall. Então é uma forma de investir bastante interessante que fica distinta dos interesses do banco, né? E automaticamente tem a proteção em relação à instituição financeira. Se aquela instituição financeira tem algum problema, o fundo ele pode sair daquele banco e ir para outro banco custodiante. É bastante interessante esse aspecto. Aí nós temos dois tipos de fundos de investimento, que são os fundos abertos e os fechados. Os fundos abertos são aqueles que você pode entrar e sair a qualquer tempo, que você compra e vende cotas com tranquilidade. E o fundo fechado? O fundo fechado é aquele que você não vende, você não tira dinheiro do fundo, o que você faz é negociar as cotas. Então normalmente é o tipo de fundo que está, por exemplo, em bolsa de valores. Fundo imobiliário, por exemplo, né? São todas espécies de fundos que nós vamos ver futuramente especificar cada um deles, né? Mas os tipos de fundo entre abertos e fechados está mais nessa história aí. Eu posso entrar e eu posso aportar recursos direto no fundo ou eu tenho que comprar cotas de outros investidores, que são os fundos fechados daí, né? E a questão em relação à gestão dos ativos, que ela pode ser passiva, que é quando o gestor não faz muita coisa além de simplesmente replicar um índice. Ou quando ele é ativo e tenta ser superado um índice de referência, né? São aspectos que você vai ter que levar em consideração aí na escolha do ativo e conforme o grau de risco que eventualmente você queira assumir. Beleza, pessoal? Nós vamos tratar sobre esse assunto em outros momentos. E aqui é Juan Sabe, planejador financeiro. Até a próxima.